Estamos hoje numa das maiores praças da Europa, a Praça de Comércio, que foi local do Palácio dos Reis de Portugal por cerca de 2 séculos, o Terreiro do Paço. No centro da praça temos a estátua de Dom José I, erigida em 1775, da autoria do escultor Joaquim Machado de Castro, e temos um gesso bem perto daqui, no Museu Militar. Durante muito tempo esta foi a entrada nobre da cidade de Lisboa, o Cais das Colunas. Aqui, vindos do Rio, desembarcaram figuras de Estado como a Rainha Isabel II e outras figuras de destaque. Em 1511, Dom Manuel I transfere a sua residência do Castelo São Jorge para este local junto ao rio. O Paço da Ribeira, bem como a sua biblioteca de cerca de 70.000 volumes, são destruídos pelo terremoto de 1755. Na reconstrução da cidade, a praça tornou-se um elemento fundamental no plano do Marquês de Pombal. Connosco temos hoje Joana Sousa Monteiro, diretora do Museu de Lisboa, que nos vai levar porta adentro ao Torreão Poente, parte integrante do edificado dos edifícios da Praça do Comércio. Muito boa tarde a todos. Estamos no Museu de Lisboa. Atrás de mim está um dos 5 núcleos, dos 5 espaços que compõem este grande museu, que é o Museu de Lisboa, o Torreão Poente da Praça do Comércio, ou do Terreiro do Paço, como muitos de nós ainda lhe chamamos. Neste momento está fechado para obras. Irá reabrir dentro de algum tempo, restaurado e adaptado a museu, já depois de alguns anos termos andado aqui a mostrar exposições sobre vários temas. Mas já lá vou. Primeiro vou-vos explicar o que é isso do Museu de Lisboa e porque é que nós estamos aqui, mais uma vez, a falar para um vídeo da nossa querida Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Então, o Museu de Lisboa é um museu municipal, de propriedade municipal da Câmara Municipal de Lisboa e gerido pela EGEAC. É um museu dedicado à história e ao presente da cidade de Lisboa. É um museu que é herdeiro do chamado antigo Museu da Cidade, que ficava, onde ainda fica, embora com outro nome, localizado no Campo Grande, não nesta freguesia. Desde há alguns anos a esta parte que o Museu de Lisboa se passou a organizar da seguinte forma. Tem esta imagem, o logotipo simples, e passou a ter 5 espaços, 5 lugares, 5 casas. E então acontece que a casa principal é o Palácio Pimenta, no Campo Grande, como já expliquei, onde está, ou melhor, onde vai estar a partir de muito pouco tempo uma nova versão da exposição de longa duração sobre a história de Lisboa ou sobre aspectos, alguns aspectos apenas, da longuíssima história de Lisboa, esta que é uma das mais antigas e mais fascinantes cidades da Europa, se não mesmo do mundo. Mas os 4 outros espaços do Museu de Lisboa localizam-se todos nesta freguesia, em Santa Maria Maior. E por isso mesmo, a Junta de Freguesia tem feito alguns vídeos que são visitas guiadas a alguns dos núcleos que se localizam aqui mesmo, neste nosso espaço, a que nós associamos a parte considerável da Baixa Pombalina. Já foi feito um filme no Teatro Romano, Museu de Lisboa, Teatro Romano, nas ruínas do Teatro Antigo e no museu. Foi feito outro naquele que chamamos Museu de Lisboa Santo António, a parte do Museu de Lisboa que é dedicada à vida do Santo António e também a parte da história de Lisboa, tanto da Idade Média como da história contemporânea relativa às festas e aos rituais que ainda hoje associamos de uma maneira ou de outra a Santo António. E hoje temos o terceiro e último vídeo para a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, nosso parceiro, ou nós é que somos vossos parceiros neste caso, para explicar e mostrar os 2 últimos espaços do Museu de Lisboa aqui nesta localidade. O Torreão Poente, que foi desde 2014 e em particular oficialmente desde 2015, dedicado a exposições temporárias de temas muito diferentes. Este espaço aqui, tal como grande parte de toda a Praça do Comércio, esteve até há muito pouco tempo, na verdade, e desde o século XIX, ocupado com gabinetes de Estado, de ministérios, o Ministério das Finanças daquele lado, o Ministério da Defesa deste lado. E desde cerca de 2012 que o edifício propriamente dito do Torreão Poente deixou de estar ocupado com gabinetes. E então a Câmara Municipal de Lisboa, na altura, achou por bem, juntamente com o Ministério, poder passar a abrir este magnífico edifício, que será em breve restaurado como tão bem merece, ao público em geral e poder aí apresentar exposições sobre aspectos multidiversificados sobre a história de Lisboa e o nosso presente. Assim,
estamos a mostrar-vos um pouco do que é o Museu de Lisboa, dos 4 núcleos localizados na Baixa, na freguesia de Santa Maria Maior. Vamos então agora ao quarto, ao último, que é o núcleo arqueológico da Casa dos Bicos. O piso térreo desse extraordinário edifício que é a Casa dos Bicos e que vamos saber um pouco mais que casa é essa. Estamos em presença de um dos raros exemplos de uma residência senhorial na Lisboa quinhentista, a Lisboa do século XVI, embora, claro está, muito alterada e intervencionada, sobretudo no seu interior. Esta casa foi mandada construir por Brás de Albuquerque, o único filho legitimado do segundo governador da Índia, Afonso de Albuquerque. Esta é uma fachada de prestígio. Este tipo de fachada, Brás de Albuquerque encontrou quando foi enviado pelo rei Dom Manuel I à zona do Ducado da Saboia e teve tempo de percorrer várias cidades italianas onde viu este tipo de fachada de prestígio. O que é que nós temos aqui? Temos, estes são originais, portanto o piso térreo e o primeiro piso são originais e o que nós temos aqui são pirâmides, portanto a talha, a pedra talhada em forma de pirâmide ou diamante. Depois temos uma zona plana e novamente um bico, enfim, um diamante, uma pirâmide. Obviamente que estes já estão bastante alterados, mas para vos contar sobre estas pirâmides, estas pontas de diamante que durante muitos anos se dizia, enfim, o povo que passava aqui frequentemente na zona da Ribeira, que havia um verdadeiro diamante cravado em cada ponta desta pedra. Claro está, só a partir do segundo andar, porque no piso 0 e no piso 1 as pessoas podiam lá chegar. E isto faz algum sentido porque nós estamos em presença do quem mandou construir e o seu primeiro proprietário, Brás de Albuquerque, era um homem realmente muito rico que tinha herdado uma grande fortuna do pai por ter sido o segundo governador da Índia, Afonso de Albuquerque. Estamos no interior da Casa dos Bicos, o núcleo arqueológico, o chão da chamada Casa dos Bicos, que podemos aqui observar a muralha romana, construída no final do século III e início do século IV, portanto uma muralha tardo-romana, numa altura em que o Império Romano já mostrava muita fragilidade. O que nós temos aqui, podemos observar a largura imensa desta muralha, que mais tarde, uns séculos depois, já no século X, vai ser bastante aumentada, vai sendo acrescentada pelos muçulmanos. A função desta muralha era, obviamente, delimitar a cidade e também defendê-la. Quando da construção da Casa dos Bicos, no século XVI, não temos uma data correta, não sabemos se terá sido em 1522 ou 23 ou até 24, sabemos que foi no regresso de Brás de Albuquerque de Itália, toda esta zona foi desmantelada. Mas o embasamento dessa muralha ficou aqui, como nós podemos ver. Hoje em dia referimos a ela como a Cerca Velha. Já vimos que a construção desta casa data do século XVI, já vimos uma muralha do final do século III e início do século IV e também uma muralha acrescentada pelos muçulmanos no século X. Ora bem, recuamos um pouco mais ainda cronologicamente e o que temos aqui provavelmente datará de meados do século I depois de Cristo, quando a Lisboa romana se chamava Olicipo. E o que temos aqui? 4 cetárias, 4 tanques de salga de peixe. Lisboa, como outros locais, nomeadamente Setúbal e Troia, toda a costa alentejana e o Algarve, a sua grande característica era realmente os produtos piscícolas, porque quer o Oceano Atlântico, quer o próprio Rio Tejo eram muito ricos em peixe e em marisco.
Estas setárias, que aqui estão, são 4 que estão à nossa vista, haveria mais com certeza, estas são as 4 que estão à nossa vista, e o que é que elas recebiam? Recebiam os preparados de peixe. Misturava-se com sal, misturava-se com especiarias, ervas aromáticas, sal, azeite, etc., para originar um produto que era adorado, eu direi mesmo, excessivamente adorado pelos romanos. Chamava-se garum. Garum, um molho que eles utilizavam em várias circunstâncias, e a maioria dele, que era produzido exatamente nestas setárias, nestes tanques de salga, eram para exportação. Como eu disse, a maioria do garum que era produzido nestas setárias era para exportação, a maior parte dele diretamente para Roma, e era transportado exatamente como medida de condicionar esse produto e também para o seu transporte. Eram utilizadas as famosas ânforas que nós podemos ver aqui. Estes 4 pedaços foram encontrados exatamente neste local, e poderemos também observar que elas terminam em bico para melhor serem acondicionadas para a carga e a descarga dessas ânforas. Dizer-vos só por curiosidade que as ânforas não eram recicláveis e, portanto, produziram-se milhões e milhões de ânforas enquanto o Império Romano esteve ativo numa grande parte da Europa. Estamos perante uma vitrina que comporta todos os objetos que foram encontrados nas várias campanhas arqueológicas que aqui se fizeram, a maior parte delas datadas do século XVI, provavelmente utilizadas pelo seu primeiro construtor e proprietário, Brás de Albuquerque, até ao terremoto de 1755, e temos aqui azulejos de Sevilha, provavelmente estariam a adornar algumas partes desta residência senhorial. Temos aqui bacios, os chamados penicos, aqui embaixo. Temos também cerâmica da China, faiança chinesa, portanto pode-se ver qual era, o seu proprietário seria realmente uma pessoa muito rica para ter acesso a esta faiança chinesa, louça da China. Vidros também, provavelmente de Inglaterra, ainda não fabricados em Portugal, e cachimbos que vinham da Holanda, numa altura em que o tabaco já era popular nestas redondezas. Temos aqui uma maqueta feita sobre aquilo que seria o original da Casa dos Bicos, antes dela ter sido bastante afetada pelo terremoto de 1755, pelo marmoto e pelos incêndios que se lhe seguiram, ficando reduzida ao piso 0 e ao piso 1. E o que nós podemos ver aqui, que hoje infelizmente já não é possível, e daí as alterações, sobretudo no interior, que esta casa foi levando ao longo dos tempos, é que a entrada principal da zona de residência da família era exatamente a parte norte, e portanto é aquilo que nós podemos ver aqui através de um pátio. Portanto, tínhamos o piso 0 e o primeiro piso, que corresponde no exterior, às traseiras, porque aquela é realmente uma fachada extraordinária e invulgar em termos de Portugal, mas bastante vulgar em outros países da Europa, que quase todos têm pelo menos uma casa deste género em ponta de diamante. E, portanto, esta zona era a zona residencial, e era por aqui que a família entrava através deste pequeno pátio. O que nós podemos ver depois aqui nesta fachada, que é realmente extraordinária, mas que não deixava de ser as traseiras da casa. Mas no fundo era a fachada principal, era aquela que todos viam quando aqui passavam. E o facto de estar num terreno diminuto e em terreno inclinado, portanto em forte declive, era preciso, e foi gosto do seu proprietário, dar-lhe esta fachada diferente, no fundo exuberante e algo exótica, que realmente é a chamada Casa dos Diamantes, porque era assim que era tratada, mas provavelmente com um grande número de pessoas que passavam aqui e que nunca tinham visto nem uma pirâmide nem um diamante, acabaram por mais facilmente lhe chamar Casa dos Bicos. E aquilo que podemos aqui verificar, que é talvez o mais interessante e que era comum a toda esta zona ribeirinha
até ao chafariz de El Rei, é esta galeria que em italiano, os arquitetos italianos chamavam de loggia, esta galeria com 3 arcos que se podia desfrutar a vista sobre o Tejo. O Tejo não estava tão longe como está hoje, estaria aqui bem mais perto e era uma maneira de tomar os ares e ver as vistas através do rio. Quero terminar apenas dizendo-vos o seguinte, contando uma pequena história sobre Brás de Albuquerque, que é relativamente interessante porque nós estamos em presença de um homem muito rico e, como tal, em 1528 ele comprou aquilo que nós hoje conhecemos como a propriedade Quinta da Bacalhoa e a maior parte das coisas que ainda hoje lá estão são da sua lavra e foi ele que as mandou fazer e as colocou lá. Depois também acrescentar pelo facto de ser um homem muito ligado à corte, ser um homem muito interveniente na sociedade, ele foi vereador do Senado da Câmara e em 1569, Lisboa, como enfim era normal existir naquela época, houve uma grande peste em Lisboa. Ele, como vereador, tratou, enfim, da maneira que pôde o assunto. Terão morrido, segundo alguns relatos, cerca de 60.000 pessoas em poucos meses, mas com a intervenção dele provavelmente teriam morrido muitas mais pessoas. Acontece que, uns anos depois, em 1572, Dom Sebastião, o rei Dom Sebastião, cria o cargo de presidente do Senado da Câmara, ou seja, o primeiro presidente da Câmara de Lisboa foi Brás de Albuquerque, o proprietário desta casa.